Fala galerinha, professor Rigel falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2021, segunda aplicação. A senha de um cofre é uma sequência formada por 8 dígitos, que são algarismos escolhidos de 0 a 9. Ao inseri-la, o usuário se esqueceu dos 2 últimos dígitos que formam essa senha, lembrando somente que esses dígitos são distintos. Digitando ao acaso os 2 dígitos esquecidos, a probabilidade de que o usuário acerte a senha na primeira tentativa é. Então, vamos lá, né? Vamos nessa aí. A senha é formada por 8 dígitos. Só que desses 8 dígitos, só os 2 últimos que ele não conhece. Né? Só esses 2 últimos. Esses aqui ele já conhece. Né? É como se eu lembrasse todos esses aqui, os 6 primeiros. Né? Eu só vou chutar, digamos assim, né? Os 2 últimos dígitos. E ele disse que esses 2 últimos dígitos são distintos. Né? Cuidado, muito cuidado aí, porque a pessoa ela pode se confundir e achar que os 8 dígitos da senha têm que ser distintos. Uma pessoa pode se atrapalhar. Professor, os 8 dígitos da senha são distintos? Não, ele não fala isso. Ó, leia de novo. Ao inseri-lo, o usuário se esqueceu dos 2 últimos dígitos que formam essa senha, lembrando somente que esses dígitos são distintos. Ele está se referindo aos 2 últimos, né? Não está se referindo aos 8, né? Está se referindo aos 2 últimos. Era até melhor ele ter colocado o pronome estes, né? Estes dígitos são distintos, porque aí faria referência aos 2 últimos, não referência àqueles 8 que foram inicialmente. Né? Então, a questão está meio... O português está meio mal formatado, mas a gente consegue claramente entender. São esses 2 que são distintos. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso acertar o primeiro. Aí, esse primeiro aqui pode ser qualquer um de 0 a 9. Então, eu tenho que cravar exatamente qual é ele. Né? Então, eu vou ter 1/10 de probabilidade de acertar o primeiro. Né? Eu tenho que acertar exatamente qual é ele. Né? Então, se ele for, por exemplo, 8, eu tenho que chutar o 8. Se ele fosse o 7, eu teria de chutar o 7. Então, eu tenho que acertar exatamente qual é o dígito dele. Aí, vamos supor, acertei esse, né? Acertei esse. O outro não vai poder ser igual a esse. Então, por exemplo, se minha senha for, sei lá, 23078415, né? Vamos supor que a senha seja essa, 23078415. Né? Aí, no caso, é como se eu tivesse acertado 1, e aí, claro que eu não ia chutar o 1 para o outro, né? Porque se eu acertei esse, né? Esse aqui não pode ser igual a esse. Então, esse aqui eu teria de chutar exatamente o que ele é, só que eu teria só 9 possibilidades agora. Para esse aqui, eu só teria 9 possibilidades. Então, para acertar o outro, eu teria 1/9 de possibilidade, 1/9 de probabilidade. Então, pelo princípio multiplicativo, né, pelo teorema da multiplicação, para que ele acerte esse e acerte esse, é só multiplicar as probabilidades. 1 vezes 1 dá 1, 10 vezes 9 dá 90. Então, resposta aí, gabarito, letra B de bola. Beleza? Então, questão bem interessantezinha, também uma questão bem fácil, né? Utilização aí do princípio multiplicativo. Cuidado só com essa ideia de que os algarismos têm que ser distintos, né? Não todos, mas os 2 últimos têm que ser distintos. Beleza? Essa foi mais uma questão do nosso quadro XP Resolve. Bons estudos, até a próxima.